Olá, mulheres, que saudades de cada uma, saudade de gravar os devocionais. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que falou muito comigo durante as minhas férias. E está escrito em Gênesis 32, do 22 ao 31, que diz assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Creio que todos vocês já conhecem a história de Jacó, que Jacó era filho de Isaac e Rebeca, que ele era gêmeo e nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. E que naquela época os filhos primogênitos tinham todo o direito de herança. E Jacó, ele era o filho caçula, né? Então ele queria ser o primogênito, né? Deus da barriga de sua mãe, ele já queria ser o primogênito. Então o que Jacó fez? Ele enganou, né? Aproveitou uma situação lá que seu irmão estava com fome e trocou, né, de lugar com seu irmão e enganou seu pai. E depois que descobriu, ele teve que fugir porque seu irmão ameaçou ele de morte. E ele teve que fugir da sua cidade, sair de perto de sua família e fugiu. E depois dali ele encontrou um parente e casou com as filhas, né? Ele trabalhou durante 14 anos para ele ter a mulher amada que ele queria. E ele ficou, fez sua vida, teve filhos, teve muitos bens. E depois ali ele viu que estava sendo prejudicado, ele teve que fugir de novo, ele teve que voltar. E depois de 20 anos, longe da sua terra, ele resolveu voltar. Mas só que ele tinha medo da reação do seu irmão. Depois vocês leem a história de Jacó, que começa no capítulo 25 de Gênesis. A Bíblia nos relata que Jacó passou suas esposas, suas servas, filhos, bens e tudo que tinha pelo ribeiro. E ficou só ele e Deus ali no val de Jaboque. Eu e você precisamos ter um encontro com Deus no val de Jaboque, assim como Jacó teve. A experiência de Jacó no val de Jaboque é um dos mais extraordinários relatos de quem se encontra com Deus e vai sofrer uma transformação radical. Jacó passa por aquilo que nós conhecemos como uma metamorfose. Até ali no momento, Jacó, ele não teve experiência com Deus, como seu avô Abraão, como seu pai Isaac. Mas ali naquele momento que ele teve aquele encontro com Deus, a sua vida mudou.
E o curioso é que Deus vai ao encontro de Jacó no Val de Jaboque, que tem um passado de fugas. E quando você ler a história de Jacó, você vai ver ele só fugindo. Mas nesse encontro ele não teve para onde fugir. Foi o maior encontro de sua vida. É o lugar onde ele vai conversar com Deus e Deus com ele. E é interessante que a história de Jacó se confunde muitas vezes com a minha e a sua. É um fato comum a todo ser humano. A gente sempre está correndo, tentando fugir de alguma coisa, de alguma dificuldade, de alguma situação que não queremos resolver. Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Já percebeu isso? Estamos sempre fugindo de fatos da vida, de realidades da vida e até mesmo de nós mesmos. E muitas vezes estamos fugindo de Deus, como Jonas, que pensou que poderia fugir da ordem de Deus de ir a Nínive, E foi para outra cidade. Só que o exemplo de Jacó, um dia todos vão passar no Val de Jaboque. O Val de Jaboque é um lugar de transformação, de caráter, é um lugar que você vai transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. O Val de Jaboque é um lugar onde eu e você ficar sós com Deus. O Val de Jaboque é um lugar de confronto com nossas personalidades, confronto com nós mesmos. O Val de Jaboque é um lugar de se render aos pés do Senhor e fazer a sua vontade. O Val de Jaboque é um lugar de luta. O Val de Jaboque é Peniel. É um lugar de ver Deus face a face. É um lugar de mudança de vida, de mudança de nome. É um lugar onde tudo vai se transformar. As dores vão fazer a gente refletir, E tudo isso acontece com Jacó no Val de Jaboque. Tudo isso aconteceu com ele, Porque ele queria ser abençoado, ele queria conhecer o Deus do pai, do avô, E cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Não podemos ficar vivendo de experiências que uma pessoa viveu. Aquela experiência, eu conheço Deus porque aquela pessoa teve a experiência com Deus. Eu não posso, eu tenho que ter a minha própria experiência, eu tenho que ver Deus face a face. Foi isso que Jacó fez. Depois de ficar fugindo, ele resolveu ter um encontro com Deus e parar de fugir. Ele falou assim: não, hoje eu quero ser abençoado, me dá a sua bênção, eu quero conhecer a ti, eu quero conhecer. E Deus deu essa oportunidade para ele. Deus teve um encontro. Deus, quando Jacó foi ao encontro dele, Deus já tinha vindo ao encontro de Jacó para ter esse encontro. E muitas vezes eu e você precisamos passar no Val de Jaboque. Podemos aprender muitas coisas com esse encontro de Jacó com Deus. Deus não quer saber o que você tem, mas Ele vem dizendo para mim e para você o que a gente precisa ser. O curioso nesse texto é que Jacó passa tudo primeiro. Ele passa suas mulheres, suas servas, seus filhos, seus bens, tudo que possuía. E depois que todos passaram, só fica ele e Deus no Val de Jaboque. Porque quando Deus marca um encontro com a gente, o alvo não é aquilo que temos, mas aquilo que precisamos ser, mas que a gente precisa ser. Deus não está olhando o que eu tenho, Deus não está olhando meu pecado. Deus quer um encontro, Ele quer, a partir daquele momento, que eu tenha aquela mudança, aquela transformação, aquela mudança de nome, como aconteceu com Jacó. Jacó teve mudança de nome, ele teve confronto com ele. E a vida dele, depois daquilo ali, não foi mais a mesma. E às vezes nós precisamos disso. Às vezes ficamos fugindo,
E essa fuga traz outras várias consequências, e até mesmo consequências emocionais, principalmente consequências emocionais, porque ficamos guardando na alma aquilo, né? O que será que está te impedindo e me impedindo de ter o seu encontro com Deus? Será seu marido, filho, emprego, bens materiais? Será que estamos colocando tudo isso em primeiro lugar, tudo isso antes de Deus? Entrega seu casamento, entrega seus filhos, seu emprego nas mãos de Deus e esvazia sua alma e vai ao val de Jaboque e encontra com Deus e deixa Ele te transformar, te curar, te libertar. Deixa Deus te encher de alegria, amor, te encher com os frutos do Espírito Santo. Não seja igual Jacó, que vivia fugindo. Não fuja de ter um encontro face a face com o Senhor. E o Senhor está ali todos os dias, esperando. Todos os dias Ele vem ao nosso encontro, esperando nós para ter aquele encontro face a face com Ele. Mas às vezes, muitas vezes, a gente vai até o encontro, mas a gente não passa. A gente não fica só. Porque às vezes a gente fica com os problemas, às vezes a gente fica com os problemas familiares, os problemas no emprego. A gente não descansa, a gente não tira aquilo, a gente não passa eles. Então que neste dia possamos ter um encontro com Deus, um val de Jaboque, um encontro face a face com o Senhor. E que tenha um ótimo dia.